Olá, ontem, dia 27 de abril de 2021, foi instalada a CPI da Covid no Senado. E aqui nós vamos analisar o discurso do relator que tomou posse ontem, o senador Renan Calheiros. Mas antes disso, se você não conhece o canal, se você não segue o canal, siga o canal no Instagram, no YouTube, dê seu coraçãozinho. Se você gosta de política, história, cultura, filosofia, dê sua ajuda para nós. O discurso do Renan Calheiros ontem, ele não disse com todas as palavras em quem ele estava batendo, mas ele deu muitas pistas e nós vamos analisar isso agora. Eu separei alguns trechos da fala dele aqui. Este primeiro trecho, vejam só: não somos discípulos de Deltan Dallagnol, nem de Sérgio Moro. Não arquitetaremos teses sem provas ou powerpoints contra quem quer que seja. Não desenharemos o alvo para depois disparar a flecha. Um ataque à Lava Jato, ao método persecutório, inquisitório da Lava Jato, que eram até pouco tempo aliados do governo Bolsonaro, né? O Sérgio Moro era ministro, depois rompeu, mas enfim. Isso também é um ataque ao governo. Aqui o segundo trecho. Abre aspas, mas não é o Exército Brasileiro que estará sob análise, instituição permanente de Estado, cuja memória remete aos 454 mortos em combate na Segunda Guerra Mundial, com um universo de 25 mil pracinhas. E no próximo trecho, o resultado fala por si só. No pior dia da Covid, em apenas 4 horas, o número de brasileiros mortos foi igual ao de todos que tombaram nos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial. O que teria acontecido se tivéssemos enviado um infectologista para comandar nossas tropas? Provavelmente um morticínio, porque guerras se enfrentam com especialistas, sejam elas bélicas ou guerras sanitárias. A diretriz é clara: militar nos quartéis e médicos na saúde. Quando se inverte, a morte é certa. E foi isso que lamentavelmente parece ter acontecido. Temos que explicar como e por que isso ocorreu. Isso é uma crítica veemente, incisiva, direta ao ex-ministro Pazuello, ao Exército Brasileiro, por ter se envolvido nisso, e claro, ao presidente Bolsonaro, que é quem faz todas as atrapalhadas nesse governo. Como essa comparação clara à má gestão da pandemia e essa comparação sarcástica quanto a mandar um infectologista comandar tropas na guerra, né? Porque Pazuello, general, especialista em logística, veio comandar o Ministério da Saúde e hoje nós estamos com quase 400 mil mortos, sendo que os países têm muito menos mortes proporcionalmente ao Brasil, né? Agora o próximo ataque dele é ao negacionismo. A comissão, falando da CPI, será um santuário da ciência, do conhecimento e uma antítese diária e estridente ao obscurantismo negacionista e sepulcral, responsável por uma desoladora necrópole que se expande diante da incúria do escárnio desumano. Batendo no negacionismo, que tem aquele expoente Olavo de Carvalho, que tinha vários seguidores nomeados no governo, caíram vários, né? Caiu, inclusive o Ernesto Araújo era o principal dele, mas que ainda tem influência no próprio presidente da República e nos filhos dele, naquele Eduardo Bolsonaro, aquele pateta. Outro trecho. Ao contrário dos que vociferavam os franquistas, ao contrário do que vociferavam os franquistas no início do século, viva a morte, abaixo o conhecimento, estaremos aqui para proclamar dia após dia, viva a ciência, glória ao conhecimento e respeito à vida. Isso é uma pancada direta nos negacionistas que estão majoritariamente ocupando cargos nesse governo, inclusive o presidente da República. Agora ele começa a atacar o governo, né, mais incisivamente. Esse trecho. Os inimigos dessa relatoria são pandemia e aqueles que por ação, omissão, incompetência, desídia ou malversação se aliaram ao vírus e colaboraram de uma forma ou de outra com esse morticínio. Quem poderia, por ação, omissão, incompetência, desídia ou malversação, ter se aliado ao vírus? Aqui no canal eu venho falando há mais de um ano que o maior aliado do vírus é o Bolsonaro. Outro trecho. Estaremos defendendo a vida, o conhecimento, a ciência, a civilização, as instituições, o SUS e a própria democracia. Nós temos um presidente que diariamente faz falas antidemocráticas, né? E essa fala do Renan aqui, defendendo a democracia e o SUS, ele está defendendo o Estado em prol de um governo entreguista, destruidor das instituições. E olha o que ele fala, a última, que é mais importante. Os crimes contra a humanidade não prescrevem jamais e são transnacionais. Milosevic e Augusto Pinochet são exemplos da história. Façamos nossa parte.
exaltando a punição aos grandes assassinos da humanidade, alguns deles, né, porque outros não dá para citar, afinal de contas o discurso tem um limite de tempo, mas isso aqui é uma comparação clara do Bolsonaro ao Pinochet e ao Milosevic, responsáveis por milhares de mortes, crimes, né, o Pinochet, crimes de Estado, o Milosevic, crimes de guerra. E lembrando que esses crimes não prescrevem. O Pinochet teve que ser punido na Inglaterra, para vergonha do Chile e da América do Sul, né? O Chile derrubou ele, mas não conseguiu punir. O que o Renan Calheiros está mostrando aqui, essa é a reflexão que tem que ficar. É que o momento histórico é único, é gravíssimo e ele sabe o papel que ele tem. Vamos esquecer que o Renan é aquele político de direita, reacionário, vamos perceber que ele agora é o maior inimigo do Bolsonaro, que mais tem poder para fazer alguma coisa contra esse governo. Aguardemos o início de fato dessa situação.